nessa? Tem espaço no teu coração para a palavra aí ou não? Como é que está esse solo aí? É beira do caminho ou não? Pedregoso não? Espinhento não? É boa terra? Ah, isso aí. A boa terra onde a semente da palavra vai germinar essa manhã. Amém, queridos? Então vamos nessa. Essa é a nossa série. Põe para mim, minha mente. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Só da gente poder entender a importância dos nossos pensamentos. A gente poder entender como esse assunto é importante, cara. A maneira que eu penso será a maneira que eu vou me comportar. Todo ser humano, ele vive por uma mentalidade estabelecida. E aqui a gente não tem falado sobre o poder da mente, sobre programação mental. Tudo isso tem aí fora. As pessoas aí, coaches e tal, não sou contra não. Ajuda muito, porque a tua mente, se você começa a treinar ela, ela vira uma potência mesmo. Mas o que eu acredito é no que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem muito também a dizer sobre esse assunto. E é um tema que eu gosto de ministrar. Primeiro porque é um tema que mudou minha vida. Comecei a entender que é possível, escute, é possível gerenciar pensamentos. É possível definir, decidir que tipo de pensamento eu acolho, eu aceito e que tipo de pensamento eu devo rejeitar. É possível identificar pensamentos certos e errados. E quando eu identifico, é possível dizer, não vou pensar diferente. Escolher olhar de maneira diferente para diversas situações. E quando você gerencia pensamento, você gerencia sentimento. Porque pensamentos são gerados por... sentimentos são gerados por... É isso aí. Então, se eu consigo identificar um pensamento que está me gerando um sentimento ruim, eu já posso começar a atuar para expulsar esse pensamento da minha mente, substituir por outro pensamento, e os sentimentos também vão mudar. E se eu gerencio o pensamento, eu gerencio o sentimento, eu acabo gerenciando o comportamento. Então, essa é a mudança de vida que o ser humano precisa. Não é bem assim, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui batizado, tá, todo mundo faz essa jornada, eu também. Mas a mudança não pode começar de fora para dentro. Não é o jeito que eu me arrumo, não é a Bíblia que eu carrego e nem a igreja que eu frequento. Tudo isso faz parte. Mas é principalmente o encontro que eu tive com Deus e uma mudança de mentalidade. Aquele que se converte, pessoa um dia entregou... Por que ele decidiu entregar a vida dele a Jesus? Porque ele mudou a maneira de pensar a respeito de Deus. Ele pensava de um jeito, de repente esse negócio de igreja, esse negócio de crente. Mas um dia ele teve um encontro. E nisso que ele ouviu a palavra, o que a palavra fez? Mudou a maneira dele pensar. Consequentemente, ele tomou uma decisão. Você entende isso? Então a gente precisa falar desse assunto. Eu fico triste que muitas igrejas, isso nem é mencionado. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre renovação da mente. Romanos 12:2 é o clássico. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Não se conforme mais com o mundo, não se comporte como o mundo se comporta. Seja transformado. Como? Pela renovação da mente. Renovando a mentalidade, a transformação vem. E quando a transformação vem na renovação da mentalidade, eu entro na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no meu dia a dia, se eu não tiver a minha mentalidade transformada. Porque é através da minha mentalidade transformada que o meu comportamento vai mudar. Então a gente tem conversado sobre isso. Você não tem noção o quanto a tua mentalidade é bombardeada diuturnamente por pensamentos errados. O inferno, ele é incansável em lançar maneiras de pensar erradas na tua mente o tempo todo, a respeito de você mesmo. Você pensa muito errado a teu respeito. Só quero te dizer isso, você
pensa muito errado a teu respeito. Pensamentos de incapacidade, pensamentos de indignidade, sentimentos de impossibilidade. Quem te falou que você não pode? Quem te falou que você não é? Todo dia. Pensamentos errados a respeito de outros. Eu não gosto muito da olhou para a Laiane e já não gostou. Da onde vem isso? Aí eu olho o jeito do Ronald e esse jeito dele não me agrada. Aí eu vou alimentando. Porque esse jeito dele, hoje, esse jeito dele, amanhã, daqui a pouco eu não estou conseguindo nem olhar para a cara dele. Da onde vem isso? Pensamentos sendo alimentados. Então o inferno ele é incansável. Você não tem noção como tua mente é sensível. Tua mente é muito sensível. Uma conversa com uma pessoa, uma conversa pode te influenciar a ponto de mudar o teu comportamento. Um livro que você leia pode te influenciar a ponto de mudar a tua percepção da vida. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Todo pensamento, ele tem por trás uma inspiração. Não existe pensamento neutro. Ou o pensamento ele é do céu, ou o pensamento é do inferno. Se o pensamento é do céu, ele visa te abençoar. Agora, se o pensamento é do inferno, ele está visando já te destruir. Se você abraça esse pensamento e começa a agir com base nesse pensamento, você já vai colher as consequências. Quem está entendendo isso, gente? Tome cuidado. Então a gente tem falado, né? E o nosso texto base tem sido esse aqui, Provérbios. Será que a Bíblia fala sobre isso? Olha aí. Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pois a sua vida é o quê? É o quê? Dirigida. Assim como o motorista senta no volante de um carro, quem tiver no controle da tua mente está dirigindo a tua vida. É a Bíblia. O que está controlando a tua mente? O que você anda pensando? O que você anda pensando a respeito da sua esposa? Cuidado, pode estar sendo plantada uma semente de divórcio daqui a 5 anos. Começa a olhar bem esquisito para ela hoje, olha esquisito para ela amanhã, vai alimentando. A grama do vizinho é mais verde. Minha colega do trabalho é melhor do que aquilo que eu tenho lá em casa. Ambiente de trabalho, número 1 para destruir casamento. Porque eu estou ali todo dia, em algum momento o meu colega de trabalho ou a minha colega de trabalho se torna mais interessante do que o que eu tenho em casa. Porque me dá atenção, porque fala que eu estou bonita. Meu marido não fala. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado? O que você anda pensando a respeito do teu marido? Cuidado com esse pensamento, hein? Pode crescer. O que você tem pensado a respeito da sua casa, da sua família, do seu emprego? Não aguento mais. Isso, vai alimentando isso, que daqui a pouco você vai fora da vontade de Deus, pede demissão, fora do tempo, fora da hora, se arrebenta todo. Vai alimentando para você ver. Calma. Vamos gerenciar isso, vamos organizar a mente. Vamos botar os pensamentos na gaveta certinha, gente. O que você tem pensado a respeito da tua igreja? O que você tem pensado a respeito do teu pastor? Nem me fala que sou eu, hein? Esse pastor todo moderninho, sei o que, acho que é. Daqui a pouco você está tomando a decisão de sair da igreja e Deus te tirou o diabo te tirou do teu propósito por causa de um pensamento que foi alimentado. O que você está alimentando? Não, fala para mim o que você anda alimentando, se responde aí o que você anda alimentando na tua mente, cara. O que você está pensando a respeito desse irmão que está do teu lado, dos irmãos? O que você pensa a respeito da tua mãe, do teu pai? O que você pensa a respeito das pessoas? O inferno está trabalhando, Débora, o tempo todo na nossa mente, oferecendo maneiras erradas de pensar. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus nos chamou para exercer controle sobre os pensamentos. Amém, queridos? Então a mente ela é líder, a mente ela é a precursora. Aonde a mente do homem vai, o homem vai atrás.
Quem nunca saiu de casa para comprar um negócio que estava com muita vontade de comer? Não, tu já estava deitado com aquele pijama rasgado. Ah, só eu que tenho pijama rasgado. Tu não tem. Tu já estava deitado na cama com aquele pijama rasgado, aí vem assim. Hoje em dia não, né? Que hoje em dia pede no iFood. Vontade de tomar aquele milkshake. Aí vai você, altas horas da noite, levanta da cama. Bota a roupa. Entra no carro. Vai lá no... Quem te levou lá? Teu pensamento. Pensou no milkshake, gerou vontade, foi lá fazer. Só que como vem o pensamento de tomar o milkshake, vem o pensamento de fazer outras coisas. E aí, vai deixar te guiar? Corta. Porque se você corta, não, cara, eu não vou tomar milkshake hoje. Amanhã eu vejo isso. Pronto, a vontade vai embora. Sabia disso? Vontade vai embora. Agora, se você ficar, ai, milkshake, ai, milkshake, ai, milkshake, ai, milkshake, ai, já está vendo, já está sentindo o gosto, ai, aquele canudinho, geladinho, ai, se ficar pensando, tu vai lá. Estou falando uma coisa boba, mas que é real. Estou falando uma coisa boba para você, mas é real. É real. Se você, tudo que a gente alimenta, cresce. Tudo. Então tome cuidado com seus pensamentos. Nossas ações são resultados diretos. Toda ação, presta atenção, toda ação, antes dela se tornar uma ação na prática, ela é um pensamento. Tem um pensamento, Micael, por trás de toda ação motivando aquele comportamento. Então, eu olho para a maneira de uma pessoa se comportar, eu consigo identificar que tipo de mentalidade ela tem. Por que está se comportando assim? Porque ela pensa assim, assim, assim. É isso, o comportamento é a expressão da minha mentalidade. O meu comportamento é a expressão visível da minha mentalidade, que é invisível, mas ela se mostra no comportamento. Quando você começa a falar, quando você começa a agir, eu já estou identificando a tua mentalidade. Por isso que às vezes para você conhecer uma pessoa leva tempo. Para o coração ser exposto leva tempo. Por isso que às vezes a pessoa chega aqui na igreja, pastor, trabalhar, calma, não te conheço. Não é assim, chegou, vai trabalhar, tem que conhecer teu coração. Ah, pastor, mas já estou aqui 1 ano, 1 ano é pouco. Já estou há 2 anos, pastor, é pouco. Para algumas funções ainda é pouco. Aí se você espera um pouco, daqui a pouco a pessoa tem um comportamento, uma atitude que já te mostrou. Aí eu só levanto a mão para o céu, obrigado, Senhor, tu já me mostrou. O rabo aparece, gente. Ninguém consegue se esconder muito tempo. Quem está entendendo isso? Por isso que tem que esperar. Porque a mentalidade que está governando por dentro, ela vai se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, Daniel, se manifesta. Ninguém consegue fazer um personagem o tempo todo. Quem está entendendo? Estou dizendo, nenhum de nós é perfeito. Mas a gente tem que estar atuante nessa área. Lá em Marcos, capítulo 7, do verso 21 ao 23, está escrito: de dentro do coração das pessoas é que procede tudo. Está escrito assim, ó, imoralidade sexual. A gente tem a visão de que imoralidade sexual, o que é imoralidade sexual? Quando a Bíblia cita a imoralidade sexual, são todos os pecados da área sexual. Porque quem criou o sexo foi Deus, diz amém aí. Pode dizer. Amém, foi Deus, não foi o diabo. Tem gente que pensa que o diabo que criou o sexo. Deus criou o sexo, criou para ser aproveitado, dentro de um princípio, no casamento. Fora disso é furada. Sexo é no casamento. É no casamento. Fora disso é fora do princípio de Deus. Furada, vai trazer prejuízo. Tudo que Deus criou, Ele criou para ser bênção. Mas pela maneira que a gente usa, a gente transforma em maldição. Você não sabe não? 95% dos abortos que são feitos são por atividades sexuais ilícitas. E os outros 5%? Os outros 5% é quando o bebê tem um problema, nasceu com a deformidade, infelizmente tem que interromper a gestação. Mas mais de 90% dos abortos são feitos por situações que têm que ser escondidas, que não foram. Onde um casal, um homem ou uma mulher que é casada, é feliz, está aqui, apresentamos hoje o Mateus. Está o Micael, a Pâmela casados, felizes, vivendo bem, ele engravidou, vai tirar. Não vai, irmão.
Se seguir o princípio que Deus criou, não tem aborto. Espera para casar, começa a fazer sexo, vai engravidar, vai ser uma bênção, sim ou não? Mas por que não é? Porque foge do princípio de Deus, gente. E é isso que a gente precisa entender. O mundo está do jeito que está por causa disso. Então não é imoralidade sexual, aí ele fala de homicídio, furto, roubo. É tudo algo que a gente acha que é externo, mas não é externo. É algo que vem de dentro. Antes, pastor, quando eu vi, eu estava no motel. Não vem com esse papo, não. Não tem isso, quando eu vi, eu já estava lá. Foi um pensamento que foi alimentado durante um tempo. Foi algo que eu fiquei considerando. Porque é de lá que vem, começa aqui dentro. Pastor, quando eu vi, eu falei sem pensar. Não, você não fala sem pensar. O que acontece é que você não está gerenciando isso. Entendeu? Vem muito rápido, você, solta. Mas que você pensou, porque tudo passa pelo processo mental. Não tem como você abrir a boca se não passar pela mente. É porque passou rápido. Você não percebeu, você não se deu conta, você não se ligou. Você não gerenciou. Você não falou, não vou falar. Não vou falar. Se você faz isso, você vai ver que você gerencia. Então, preste atenção. O inferno... tá aí, é isso aí, eu não botei aqui. Tá. A maneira que eu vivo é a consequência da maneira que eu penso, já falei. Uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero te mostrar a manipulação dos pensamentos. Quero te mostrar como que o inferno ele faz isso. Como que ele transforma o ser humano num fantoche. O ser humano, ele se torna, infelizmente, ele se torna por não gerenciar o pensamento, por não atuar nessa área, por agir com base em sentimentos. Na hora que a gente age com base na raiva, com base naquilo que eu não estou satisfeito, a gente se torna uma marionete na mão do inferno. Vai fazendo tudo o que ele quer. Ele manipula, e ele manipula o ser humano manipulando o pensamento. Presta atenção, o inferno, ele quer assumir o controle da nossa vida, assumindo o controle da nossa? Se ele assumir o controle da nossa mente, ele assumiu o controle da nossa vida. E é isso que a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala sobre não darmos lugar ao diabo, Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo, ele fala isso, não deis lugar. Então, se Paulo está falando não dê lugar ao diabo, significa que eu posso dar lugar ao diabo. Ao mesmo tempo que também está escrito, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele não toca, mas eu posso dar lugar a ele. Então ele não toca mesmo, mas se eu der lugar a ele, ele toca. Então não deixe lugar ao diabo. Agora, como assim não deixe lugar ao diabo? Porque o diabo não te arrasta. Ele não pode meter a mão. Ronald, você vai fazer o que eu quero. Não, ele não pode tocar. Mas ele pode te influenciar. Então, eu não vou dar lugar ao diabo na minha vida se eu não der lugar a ele na minha. Entendeu? Então, vou te mostrar isso na origem, tá? Olha aqui para mim, se distrai não. Vou te mostrar na origem, onde tudo isso começou. Lá no Éden, lá no Gênesis, a primeira vez que o inferno ele se aproxima para manipular uma maneira de pensar e fazer com que alguém tome uma decisão, tome uma atitude de acordo com o que ele quer. Foi isso que ele fez com Eva. Porque Eva tinha uma palavra de Deus, assim como Adão. Vocês podem comer do fruto de toda a árvore do jardim, pode comer livremente, mas aquela ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis dela, nem nela tocareis, porque no dia que comerdes, morrereis. Essa era a palavra, sim ou não? Essa era a palavra. Essa era a palavra, é o que eles tinham. Eu e você temos uma palavra. E o inferno, ele se aproxima na forma de uma serpente para tentar contradizer, para tentar desfazer a realidade daquilo que Deus havia falado. Então, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele chega assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Então ele já chega questionando a palavra de Deus.
É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Presta atenção, ele não está tocando em Eva, ele está batendo um papo. Ele está batendo um papo. Isso aqui não mudou, ele faz isso até hoje. Ele bate um papo comigo e contigo. Ele está conversando. Eva, será que é isso mesmo? Botou ela para pensar. Começou a entrar na mente dela. É isso mesmo que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore? Não era isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito que eles podiam comer de todas as árvores, menos de... Mas olha como é que ele chega. Vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ele chega alterando o que Deus falou. Justamente para gerar dúvida. Aí você fica, não. Foi o que aconteceu com Eva. Olha como é que é a resposta dela. A mulher respondeu, não é bem isso não. Do fruto das árvores, nós podemos comer sim. Ele não falou que não pode comer de todas. Podemos comer. Mas, ela sabia direitinho, hein? Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, ela vai repetir exatamente o que Deus disse. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham. Então ela sabia direitinho. Então agora o diabo testou o conhecimento dela. Vamos ver até que ponto ela sabe. Ele disse para vocês não comerem de nenhuma árvore? Não, pode comer sim. Não pode comer daquela ali. Aí olha como é que ele vem agora. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. É assim que ele se apresenta. Ele se apresenta querendo dizer para você que você pode fazer o que Deus disse para você não fazer, que a consequência não vai ser tão grave. Não vai morrer não. Não vai morrer, Eva. Fica tranquila. Então ele apresenta para ela uma possibilidade dela fazer o que ela já estava querendo, porque a Bíblia vai dizer que o fruto da árvore era desejável. Então presta atenção, Eva estava com vontade de comer o fruto, aí você precisa entender. Ela tinha vontade. Então ele entra nisso, porque o inferno ele não vai mexer com o que você não gosta. Odeio feijão, então você não vai ser tentado para comer uma feijoada. Ele vai mexer no que você... Exatamente. Ele já sabia que Eva estava doida, pode comer sim. Vamos continuar, verso 5. Porque Deus sabe como é que ele argumenta. Agora ele vai mudar o caráter de Deus para Eva. Ele vai fazer Eva pensar que Deus não é quem ele disse que é. Ele vai fazer Eva pensar que Deus mentiu para ela. Ele vai fazer Eva pensar que Deus não é bem quem ele fala, que Deus está escondendo algo. Como é que ele entra? Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva, o que Deus não quer é que você seja igual a ele, você não vai morrer nada. Então ele altera o caráter de Deus para Eva. Ele bota a Eva para pensar, então Deus está escondendo alguma coisa de mim. Olha isso. Isso aqui é argumentação mental. O que acontece? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha aí, desejo, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então o inferno conseguiu, na base da argumentação, levar Eva a agir conforme ele. Até então ele não podia tocar em Eva, mas depois que ele argumentou, convenceu e Eva agiu do jeito que ele queria, ela abriu a porta para ele tocar. No momento que ela come, essa é a estratégia do diabo. Ele não pode te tocar se você não der espaço, mas ele pode te convencer para que você tenha uma atitude de rebeldia a Deus e abra espaço para ele entrar. E ele entra mesmo, porque a Bíblia diz nos próximos versos que eles morreram. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo na base da argumentação, gente. Essa é a importância de você cuidar dos teus pensamentos. Qual era o papel de Eva? Espera aí. Deus falou para não comer, eu não vou comer e ponto final. O que ela deveria fazer? Não, como assim você é igual a Deus? Eu já fui feito imagem e semelhança dele.
Para ela argumentar nesse campo, mas ela não, acabou. E é interessante que eu frisei essas 3 palavras, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? E o fruto era o quê? Bom, agradável e desejável. Você escolhe a vontade de Deus ou escolhe o prazer da carne? É interessante demais isso, gente. Porque ele acabou escolhendo. Então, preste atenção. A manipulação do inferno sempre visa questionar a palavra de Deus. Foi o que Adão, foi o que Eva, foi o que a serpente fez com Eva. Então todo pensamento é carregado de uma influência, gente. Só que o inferno ele disfarça isso muito bem. As 2 influências, a de Deus e a do diabo, têm objetivos diferentes. Se o pensamento é carregado da influência de Deus, é para você se comportar dessa maneira, para você ser abençoado. Agora, quando o inferno vem te manipular, para você se comportar de uma maneira que ele quer, para te destruir. Aí você pode me perguntar, pastor, mas quem vai escolher o pensamento do diabo em vez de escolher o pensamento de Deus? Pode ser uma pergunta, jamais. Eu não quero escolher o pensamento do diabo, eu quero o pensamento de Deus, que é a sua palavra, para me abençoar. Legal, mas eu e você, a gente escolhe o pensamento do diabo, porque ele não se apresenta vestido de vermelho. Ele não se apresenta com argumentos lógicos e convincentes. Ele levanta a bandeira da justiça própria e do prazer imediato. Então, muitas vezes, o pensamento de Deus, ele vai te confrontar para você mudar de vida. Isso gera um desconforto. E o pensamento do diabo não, você pode continuar vivendo desse jeito. É aí que a gente escolhe errado. O pensamento de Deus pede para você sacrificar algo agora, para você ser abençoado ali na frente. O pensamento do diabo deixa você viver do jeito que você quer agora, para o teu final ser destrutivo. E porque eu quero prazer agora, eu troco. Porque eu estou sendo enganado. A proposta de Deus sempre é essa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que esse evangelho está morrendo. O evangelho do negue-se a si mesmo está morrendo. Hoje em dia o evangelho pode fazer o que você quiser. Só que esse evangelho não produz mudança de vida, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho pode vir do jeito que você está, mas você não vai permanecer como você veio. Porque o que Deus quer é transformar a tua vida, cara. Amém, queridos? Exatamente isso. Se a gente não estiver ligado, a gente faz a troca, porque começa aqui dentro um convencimento. Eu vou te mostrar agora o caminho que o pecado faz. Tiago escreveu sobre isso de maneira espetacular. Está bem claro. Olha só como é que começa. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta. Então preste atenção, tentação não vem de Deus. Provação pode vir de Deus. Pastor, qual é a diferença de tentação para provação? A provação visa te provar para te promover. Não é assim? A gente não faz prova no colégio, na faculdade, para quê? Para repetir de ano. Não, então a prova é para você ser aprovado, para você ser promovido. Isso vem de Deus. Deus, Ele testa a gente. Mas a tentação não. A tentação, ela vem apelar para a tua humanidade carnal, visando te destruir. A tentação tem um caráter destrutivo. Se você cede à tentação, você cai, você se arrebenta. Essa é a diferença. Então a Bíblia está dizendo que a tentação nunca vem de Deus. Deus não tenta ninguém. E aí ele vai continuar falando. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado. Então a tentação não é algo que vem de fora, é algo que vem. Eva queria comer o fruto. O fruto era gostoso, era bonito, era apetitoso. Isso estava fora ou dentro dela? Dentro. Então eu sou tentado quando algo que já está em mim é ativado. É um desejo que eu já tenho. Começou a tentação. Ó, até aqui não tem pecado. Cada um é tentado quando pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai. E esse mundo nos atrai com força. Os desejos são fortes, são reais.
prazerosos. Se não fosse prazeroso, ninguém estava fazendo, gente. Sim ou não? Então atrai com força, mas até aqui não tem pecado. Até eu ser tentado, está sendo atraído por algo, aquilo está me tentando, eu estou ali e tal, até aqui está tudo certo. Todos nós somos tentados. A Bíblia chega a dizer que Jesus também em tudo foi tentado. Mas onde o pecado começa? No próximo verso. Vou te explicar. É o verso 15. Tem que corrigir ali, não é 14. Então a cobiça, ou seja, o desejo, depois de haver... haver o quê? Concebido. Da luz ao pecado. E quando eu pratico, ou seja, o pecado uma vez consumado, eu já estou em processo de... Então o pecado não começa no ato. No ato, eu já estou em processo de morte. O pecado começou quando eu decidi. Olha a palavra que ele usa, concebido. É a palavra concepção. É a mesma palavra que tem para gerar um bebê. Por que uma vida é gerada no ventre de uma mulher? Porque existe a concepção entre espermatozoide e óvulo. E a vida começa na concepção. Por isso que o nome é anticoncepcional. Para não deixar conceber. Anticoncepção. Quando há concepção, a vida começou. Por isso que ele está colocando essa palavra. Porque eu estou alimentando, presta atenção nessa manhã. Eu estou alimentando um desejo. Todo dia eu penso naquilo. Todo dia eu imagino aquilo. Eu estou grávido de um pecado. Pastor, ainda nem fiz, é mesmo? Mas você está pensando todo dia nisso? Está considerando essa possibilidade? Está olhando para isso? Está pensando nisso? Cuidado, esse bebê não pode nascer. Isso tem que ser abortado. Onde é que a concepção acontece? No campo da mente, no campo do psique. É o que eu chamo de atos preparatórios. O cara já começa a considerar fazer. Eu já começo a considerar as possibilidades. Eu já começo a imaginar. Eu já começo a me preparar. Ei, o pecado já deu luz. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso aqui é para tudo na nossa vida, gente. Uma vez consumado, ele gera morte. E aí ele acha que ele ainda termina assim. Ué, pagou ali para mim. Pagou tudo. Ele ainda termina assim no verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Então, antes de eu pecar, eu fico grávido de um pecado. O que é uma gestação, gente? Uma gestação é algo que está sendo alimentado e nutrido para um dia nascer. Está sendo alimentado, é o bebê no ventre de uma mulher, é isso. Ele está sendo alimentado, está sendo nutrido para crescer. Vai chegar uma hora que ele não tem mais espaço para ele crescer, então ele tem que... Então, a mesma coisa, o sentimento. Se eu vou alimentando, todo dia eu penso, vai crescendo. Chega uma hora que não cabe mais dentro de mim, vem... falei mesmo. Que eu já estou alimentando aquilo ali há quanto tempo? Aí botou para fora, porque estava muito grande dentro. Por que botar para fora pela boca? Porque estava muito grande dentro. Quem está entendendo isso essa manhã? Isso acontece em casamento. Briga hoje, uma briguinha hoje não resolve. Uma briguinha amanhã não resolve, vai só alimentando. Uma briguinha depois não resolve. Daqui a pouco a briga parece uma destruição. Por quê? Porque não está resolvendo as pequenas coisas. Está alimentando algo que é para ser cortado. Até onde eu posso alimentar um desentendimento? Não, pergunta para mim, por favor. Pastor, até onde um desentendimento de casal pode ser alimentado? Pode ser alimentado até o divórcio, que está na moda. Não deu certo, separa, já estão casando assim. Pode ser alimentado. Então a Monique fez algo que eu não gostei, aí não tem coração próprio para perdoar, para pedir perdão, alimenta hoje, alimenta amanhã, não, porque você isso, você aquilo, e tal, tá bom, cara, errei, não, tudo bem, e tal, não sei o quê, não quero mais saber, daqui a pouco está se separando. Por quê? Porque foi alimentado quando deveria ter sido
cortado. Quanto antes você corta um pensamento, menos dano ele causa na tua vida. Cara, estou te ensinando aqui a Bíblia. Isso é a nossa vida todo dia. Todo dia, é a tua vida todo dia. Todo dia. Você sabe que aqui eu gosto de ser muito prático, falar uma mensagem, não é que você vai achar bonita. Nossa, eu não quero que ninguém saia daqui. Que palavra, eu quero que você saia daqui, meu Deus. Me tem que tomar cuidado com isso. É isso que eu quero. Sai daqui pensando assim, amanhã você bota em prática. O que eu estou ensinando para você aqui hoje, amanhã, é essa mensagem que mudou minha vida. Quando eu aprendi que eu não preciso olhar para as coisas como elas aparentemente são, gente. Temos que ter muito cuidado com os pensamentos que vêm na nossa mente. Escute o que eu vou falar agora. Olha aqui para mim. Principalmente quando eu sou contrariado. Quando algo não sai bem do jeito que eu gostaria, ou quando algo não é bem do jeito que eu acho que deveria ser. Tome cuidado com os pensamentos que vão acessar a tua mente nesse momento. Principalmente quando eu sou contrariado. Porque a maneira que uma pessoa reage quando ela é contrariada diz muito a respeito de quem ela é. Tome cuidado, porque nessa hora que eu sou contrariado, o inferno trabalha muito. Um pensamento. Não pode, não poderia ter feito isso, não pode ser assim, faz isso, fala isso, não sei o que, ele não pode fazer isso. Aí você vai, não, porque não sei o que, porque não sei o que. O inferno já te controlou pela mente e você não está nem vendo. Casal acontece direto. Não sei o que, eu não sei o que. E não sei o que, você vai isso, você aquilo. Não, porque você também isso, você também aquilo. Ó, da onde está vindo essas palavras? Da onde está vindo, gente? Aí depois que passa 2 dias, me perdoa, me arrependi. Ué, abriu a boca para dizer sim ou não? Não era melhor a gente prestar atenção e calar a boca? Lá em casa agora depois que a gente aprendeu isso, lá em casa agora é assim. Um dos dois tem que calar a boca. Ou eu falo para ela, Monique, olha só, já deu, hein? Ou então ela para mim, tá bom, Fernando, não vou falar mais nada. Beleza, já entendi. Dali para lá vai ser só prejuízo. Se continuar, dali para lá vai ser só prejuízo. Alguém tem que parar, alguém tem que interromper, alguém tem que cessar. Vai embora, sai de casa, vai correr 10 quilômetros, mas não deixa avançar. Não deixa. O inferno está manipulando tua mente, cara. Te oferecendo maneiras de pensar errada a respeito do teu cônjuge. Você vai falar um montão de coisa que você na verdade nem pensa a respeito dessa pessoa. Vai magoar, vai ferir. Depois para consertar fica ruim pra caramba, porque você já falou. Não tem glória a Deus hoje, né? Eu sei que não tem glória a Deus, mas eu sei que está mexendo dentro de você. Para você mudar de vida, cara. Sai desse lugar de que, não tem jeito para mim, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim não, você é filho de Deus, você é filha de Deus e o caráter de Deus já está em você. Para te transformar. Cuidado, gente, até onde eu posso levar um mal entendido com a Laiane? Porque ela fez algo que não me agradou. Até eu falar para a Renata, falar para a Adriana, falar para a Rose, não sabe o que a Laiane fez. Contamino todo mundo em vez de ir resolver com ela. Está errado. Por que eu estou falando com todo mundo e não fui resolver com quem o problema aconteceu? Eu estou contaminando a igreja. Interessante que Provérbios fala assim, ó, existem 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Interessante, não é roubo, não é adultério. O que é? Que semeia contenda entre irmãos, fofoca. O Senhor abomina. Interessante isso. Interessante, porque a fofoca, o que é a fofoca? Quando eu faço fofoca do César para o Ronald, eu estou matando o César no coração do Ronald. Se eu vou falar mal da Fernanda para o Sandro, eu estou matando a Fernanda no coração dele.
Então quem faz fofoca, a Bíblia diz, quem se ira acaba sendo um assassino. Até onde eu posso esticar uma coisa que aconteceu, de repente não me agradou, não foi muito bem, eu vou esticando isso, aí eu vou alimentando. Não, porque não pode ser assim. Aí o diabo levanta isso aqui, gente, escute. Justiça própria. O que é justiça própria? É eu começar a falar assim, Fernanda, eu não poderia ter feito isso comigo. Ó, justiça própria. Cara, nós não temos a justiça própria, nós temos a justiça de Deus. Sabe o que eu faço quando eu acho que eu fui injustiçado? Sabe, Thaís? Eu penso assim, na verdade eu sou muito pior do que eu acho. Quando eu acho que eu fui injustiçado, eu penso assim, pô, ela falou isso de mim? Na verdade eu sou pior. Porque a gente levanta muito a justiça própria, ô Lohane. Não poderia ter feito isso comigo. Aí o diabo te deu a mão. Ele te deu a mão. Quando você entrou nessa assim, não poderia ter feito isso comigo. A partir daí para lá agora só vão vir pensamentos assim. Não, porque isso e aquilo. Aí você vai esticando. Aí você estica. Não, porque não pode ser assim. Porque tem que ser assim, assim, assim. E papapá. E não pode, papapá. Aí você vai esticando, vai esticando. O diabo está de mão dada, porque ele está manipulando. Ele está te oferecendo. Você está indo, papapá, papapá. Quando... daqui a pouco você alimentou tanto o negócio, rompeu relacionamentos, magoou pessoas, mudou de lugar e saiu do propósito. Tudo porque alimentou o que poderia ter sido cortado. Não, assim mesmo. Fazer o quê? Todo mundo erra. Ah, não é assim e tal. O inferno sabe trabalhar isso, gente. Ah, aconteceu um negócio, não gostei que o César fez. Legal, cara. Vamos bater um papo, César? Olha que legal. No momento certo, abrindo a boca da maneira certa, porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sempre temperada com sal. O que é temperado com sal? Se tiver muito sal, se tiver pouco, então a palavra tem que ser temperadinha. Então no momento certo, Cezão, na hora da raiva, cala a boca. Está com raiva, está mexido, fica quieto, cara. Melhor coisa. Não vai se arrepender de coisas depois. Aí no momento certo, César, queria falar com você, cara, isso que você fez, isso e isso, não entendi bem, não recebi bem, acho que é isso e isso, cara, você poderia me explicar melhor? Eu estou limpando. Já aconteceu isso aqui comigo aqui, ó, com pessoas aqui na igreja. Eu sou uma pessoa, eu sou sério, mas eu sou brincalhão. Um dia eu fiz uma brincadeira com uma pessoa que ele não gostou. Fiz uma brincadeira e a pessoa não gostou. Então passou 1 hora, 2 horas depois do culto, foi no domingo de manhã, quando foi no domingo final do dia, a pessoa mandou uma mensagem. Tem intimidade comigo para isso, me mandou. Poxa, pastor, você falou isso, não encarei bem, cara. Olha só que maturidade, eu estou preferindo falar para eu não alimentar isso dentro de mim. Estou preferindo, mas falou com respeito, falou na hora certa, falou da maneira certa. O que me restou? Cara, você me perdoa. É assim mesmo, a gente brinca, a gente faz, perdoa. Agora vai eu falar, não, cara, mas foi nada demais. Quem sou eu? Se ofendeu ele para dizer que não foi nada demais. Se ofendeu ele, já é motivo para eu pedir perdão, cara. Entendeu, Micael? Não foi nada demais, cara, para de bobeira. Tá de bobeira. Como assim não foi nada demais? O cara se ofendeu, pô, então, cara, me perdoa. Essa frase que eu acho ridícula, Ronald já sabe o que eu vou falar. Essa frase que eu acho ridícula, a frase mais ridícula que tem. Perca o amigo, mas não perca a piada. Ah, cara, você é um imaturo. É mesmo uma amizade vale uma brincadeira para você rir? Para fazer todo mundo rir? Magoando, já sabe que a pessoa não gosta. O homem tem muito isso, né? Mas a gente tem até um certo limite. Eu vou fazer até um certo ponto, vou ali e tal. Mas você tem que perceber quando está extrapolando, gente. Senão, gera ofensa. E aí, preste atenção. Sabe qual... Ei, olha aqui para mim. Sabe qual é o problema de quando eu estou ofendido? O que é ofensa, Anabel? Ofensa é que eu tinha uma expectativa no César, mas ele não agiu do jeito que eu esperava, então já fiquei ofendido. Ofensa é isso, expectativa não correspondida. Então se você espera que o pastor da igreja chegue aqui de manhã, dê um abraço em todo mundo, dê um beijo em todo mundo, Gabriel, de repente eu passei por você distraído, não falei, tem gente que já se ofende, o pastor passou, não falou comigo, porque a expectativa dele era que eu já se ofendeu com o pastor, porque a expectativa em cima do pastor é alta. Aí se eu estou ofendido, sabe o que acontece quando eu estou ofendido? A Bíblia diz
né? E tem um livro que eu quero até te recomendar, se você quiser ler, A Isca de Satanás. A Bíblia diz que a ofensa é a isca de Satanás. O que é isca? A isca é algo que é usado para fisgar. Então a ofensa, você está tendo a oportunidade de ficar ofendido, cuidado, não morde a isca. Porque se você morde a isca, a partir do momento que você mordeu a isca da ofensa, você se permitiu realmente, aí você agora está no controle de quem te fisgou. Porque você ficou ofendido. Você está preso no anzol de Satanás. Ele jogou ofensa. O que é uma ofensa? A expectativa, eu não acho que deveria ser assim, é mesmo? Então você mordeu a isca, que você ficou ofendido. Então agora Satanás está te trazendo no anzol dele. Porque você mordeu a isca, e você está debaixo do controle dele. E uma pessoa ofendida, ela tem a capacidade de ouvir até o que não foi dito. Ela pega um acontecimento, ela estica de uma maneira que ela ouve até o que não foi. Não, mas eu não falei isso. Não, mas deu a entender. Ah, tá vendo? Deu a entender, mas eu não falei isso. Não, mas você disse que eu estava bonita hoje porque eu não estava bonita ontem. Mulher tem disso, amor, está linda hoje. É porque ontem eu estava feia? Meu Deus, está ofendida? Só falei que está bonita hoje. Entendeu, Rayane? A pessoa ofendida, ela ouve até o que não foi dito. Porque está ofendida. Não, está bonita hoje. Não, meu amor, eu só falei que você está bonita hoje. Teu cabelo ficou bonito, Val, porque grande era feio? A pessoa ofendida é assim. Então era feio, esse tempo todo você não falou nada. Não, estou querendo dizer que ficou bonito. Não, porque você está falando. Não, não, porque você... Ah, tá bom. Então você... porque tem que ser assim, a pessoa está ofendida. Renata, tu está rindo, deve acontecer isso lá na tua casa, né? Porque a pessoa que ela é ofendida, ela tem a capacidade de ouvir o que não foi dito. Não, porque ela me chamou disso. Não, ela te chamou disso. Não, porque pelo jeito que ela falou, deu a entender que isso. Está vendo? Você já viajou na maionese. Porque você está ofendido, você mordeu a isca. E o inferno está te controlando. Até onde eu posso levar isso, gente? Não dá para fazer por menos, não. Não dá para lembrar das coisas boas que a pessoa fez por você, não. Não dá para lembrar, não. Não dá para fazer, não dá para deixar isso de lado, não. Não dá para sentar e conversar, não dá para resolver. Tem alguém vivo aí? É assim que o inferno manipula nossos pensamentos. Infelizmente, tem muitas áreas na mente da própria igreja que a igreja ainda é imatura. É carnal. Todos nós estamos amadurecendo, gente. E eu não estou aqui passando atestado de perfeito para você não, tá? Eu luto muito no campo de batalha da minha mente. Minha esposa sabe. Ontem mesmo a gente passou o dia conversando sobre isso. O quanto eu, quando ensino aqui, tenho a responsabilidade de me comportar de maneira correta para que eu mesmo não fique reprovado pelo que eu estou pregando. Porque eu também sou ser humano. Muitas vezes a gente passa por umas situações, cara, que a gente não pode reagir, sabe? Porque eu sou o pastor, a pessoa pode me ferir, mas eu não posso ferir a pessoa, não. A pessoa pode faltar com consideração, faltar com respeito, mas se eu fizer, o nível sobe. Porque o pastor fez, então tem que engolir seco, baixar minha cabeça, chegar em casa, tomar um banho gelado. Todos nós lutamos essa guerra, hein, irmã Maria? Está rindo, né? Mas é assim. Enfia a cara no gelo, faz igual o Chave, vou me suicidar, abre a boca, tira a calça pela cabeça até ficar calmo. É assim que eu faço. Muitas vezes a gente passa por isso também. Eu também tenho esses impulsos que vêm para eu agir, para eu falar. Você acha que eu não tenho, não? Às vezes eu fico calado, a pessoa fica achando que eu não tenho o que falar. Rapaz, eu tinha muita coisa para falar. Mas é que eu decidi ficar calado. Acha que o meu argumento acabou? Não, meu argumento não acabou não. Tinha conversa para a noite toda, mas eu decidi calar a boca, Sandro. Que é melhor. Amém, queridos? Essa é a mensagem dessa manhã. A gente poder identificar, gente, a estratégia do inferno. O inferno, ele age assim. Ele não pode te tocar, mas ele pode te manipular. Abre o olho. Não deis lugar ao diabo.
na tua maneira de pensar. Confronta, eu vou falar disso na semana que vem. Como que eu me livro dos pensamentos errados? Confrontando com a palavra. Trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Semana que vem a gente vai falar disso. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero fazer uma oração muito especial por você essa manhã.